Senhoras e senhores, muito que bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo esse vídeo. Não sei que horário você vai estar assistindo essa aula, mas a princípio muito obrigado por estar aqui. Isso diz muito sobre você, né? Um estudante sofrido, estudante Francisco, está aí na batalha para aprovação. Então foca na aprovação e pega essas dicas de tópicos da língua portuguesa que são fundamentais para a sua prova. Então, já para a gente começar, essa aula de hoje será nada mais nada menos do que a ideia de sinônimo, né? Antônimo, parônimo, homônimo para sua prova, dentro do quesito de tópicos da língua portuguesa. Então isso aqui vai servir tanto para sua prova alternativa quanto para a prova dissertativa. É claro, não menos importante que a prova alternativa, a ênfase nessa aula vai ser para a sua prova dissertativa, à medida que sinônimo é muito usado principalmente na redação. Em homenagem aí a alguns alunos, né, a respeito desse vídeo, eu resolvi falar sobre sinônimo. Né? Muitos alunos me pediram aí no Instagram para falar sobre sinônimos e tal, como que sinônimo enriquece o texto, e aí no pacote eu falei, bom, vai 4 em 1, vou jogar antônimo, sinônimo, parônimo e homônimo, tudo os ônimos, né, para que o cara já consiga pegar o pacote completo para a prova. Show de bola? Então, antes de mais nada, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva, comenta, compartilha esse vídeo com algum amigo, que isso é de suma importância e vai me ajudar muito, tá bom? Gente, para a gente começar a falar então sobre parônimo e homônimo, eu gostaria antes de fazer um parecer e já responder aí a pergunta, a dúvida de muitos estudantes a respeito desse assunto de hoje. Sinônimo enriquece ou não o seu vocabulário? Alguns alunos falam, professor, na redação eu não sei como fazer uma citação, eu não sei como trazer uma alusão histórica e não sei de que forma eu vou encaixar, por exemplo, alguma pesquisa, algum dado estatístico. Então, para suprir essas necessidades, eu vou fazer o uso dos sinônimos. Afinal de contas, sinônimo enriquece. Sinônimo enriquece o seu vocabulário. O problema, claro, de alguns estudantes é usar esse recurso demasiadamente. E como é que isso ocorre? O cara afobado vai fazer a redação, fala, não, agora é comigo mesmo. Aí ele decora uma lista de sinônimos. Imbróglio, empecilho, né? Exórdio, abauroar, enfim, uma lista. Para poder enriquecer o texto naquela função, naquela expectativa inocente, o cara usa todos aqueles sinônimos. E é aí onde mora o perigo. É aí que você assina seu atestado de óbito. Porque em uma mesma frase, que deveria ser bonita, porém resumida quanto ao uso de sinônimos, o cara fala: ao analisar os exórdios orbitantes das sociedades contemporâneas, constata-se que esses fatores estão relacionados à disparidade social por meio do Estado como gestor dos interesses públicos. E aí aquilo que deveria ser bonito fica feio. E aí, claro, o corretor deve olhar para tua cara e falar: não foi dessa vez. Imagina a cara do corretor lá olhando para sua prova, ele já tem aquela expectativa de que o negócio vai estar bom, mas aí quando vê que o negócio está demasiado, a sua redação já perde toda a credibilidade, toda a pontuação que ela eventualmente poderia ganhar. Então, para a gente começar a falar aí sobre esse assunto, que é um assunto super tranquilo, é um assunto fácil, um assunto super bacana aí para sua prova, afinal de contas, alguns alunos não sabem, né, diferenciar uma palavra de outra e acabam usando palavras de forma errônea. Então, para a gente conseguir suprir essa necessidade, afinal de contas essa aula de hoje vai ser super rápida, nós vamos começar falando sobre a ideia de parônimo e depois sobre homônimo, tá bom? Então vem comigo aqui, olha só. Parônimo está relacionado a uma palavra ou palavras, tá? Cujas grafias e pronúncias são semelhantes, porém os significados são diferentes. Em ambos casos, o significado vai ser diferente, tá? Afinal de contas, não tem lógica uma palavra ser escrita de duas formas e ter o mesmo significado, tá bom? Para você entender essa ideia de parônimo, preste atenção aqui comigo. Você tem a ideia de comprimento com O e comprimento com U, tá? Comprimento com O vem de metro, tá? De medida, de régua, certo? Vem de medir, vem de metrificação. Show de bola? Comprimento com U vem de saudação, tá? Aperto de mão, saudação, tchau. Lembre-se bem disso. Comprimento com O vem de medida, tá? E comprimento com U vem de saudação, de cumprimentar. Show de bola?
Quando você pensar em comprimento com o também, pense no sentido de extensão de algo, tá bom? A ênfase, no entanto, eu diria que a parte mais complicada desse assunto é a ideia de homônimo. Por quê? O homônimo, palavras homônimas, são relacionadas a grafia e pronúncia iguais, porém significados diferentes, naquela mesma ideia que eu disse. Como é que funciona isso de grafia e pronúncia igual? Presta bem atenção comigo. Para entender esse assunto, é fundamental que você tenha em mente dois tópicos, né? Dois ramos aqui dentro dessa ideia. Seguindo a ideia de heterógrafa e homófona, aqui, olha, numa ideia já mais etimológica, né, da pegada, hétero vem de diferentes e homo, né, vem de iguais. Grafos vem de grafia e, portanto, de escrita, e fonos vem de fala, de pronúncia. Nesse sentido, você tem o seguinte: heterógrafos são palavras cujas escritas são diferentes, e homófonos são palavras cujos sons são iguais. E aí, nesse sentido, você já entende o seguinte: seção, seção e seção. Sons iguais, porém grafias diferentes. E aí, nesse caso, para que você consiga entender, seção com S e C cedilha está relacionada a repartir, tá? A dividir algo. Seção com C e SS vem de ceder algo, tá bom? Então, por exemplo, a cessão dos direitos políticos vem de ceder os direitos políticos, tá? E sessão vem no sentido de reunião, tá bom? Sessão de número 4, reunião de número 4. Show de bola? Super tranquilo também, super fácil. E aí, partindo para essa mesma ideia, você tem o homógrafo, tá? Agora, a grafia é igual, porém o som é diferente. E aí você tem colher, né? Colher e colher. Colher no sentido de verbo, tá? De colheita, e colher no sentido de talher, utensílio doméstico, tá bom? Para a gente finalizar essa aula, eu vou falar aí sobre a ideia de antônimo e sinônimo, tá? Para que você consiga aí sintetizar esse assunto. É de suma importância que você, estudante, tenha em mente que usar sinônimos na redação vão lhe ajudar principalmente, né, o uso dos sinônimos vai lhe ajudar principalmente na ideia de evitar a repetição. Como é que isso funciona? Num texto sobre desigualdade social, o cara tem lá: a desigualdade social no Brasil é um problema, pois o Estado não se mobiliza, uma vez que a desigualdade social está presente desde os primórdios. E ele vai falando de desigualdade social. Só que aquilo vai ficando muito cheio, vai ficando demasiado. Desigualdade social. Desigualdade social. Quando você vai ver no final do texto, ele repetiu a palavra 10 vezes. Para evitar essa repetição desnecessária, a gente tem os sinônimos. Show? E aí, para que você consiga entender, eu vou trabalhar ainda nessa ideia de desigualdade, tá? Social. Como é que isso funciona? Para evitar a repetição e, claro, para enriquecer sinônimo, uma das funções é o quê? Enriquecer o vocabulário. Tá? Como é que você vai enriquecer esse vocabulário? Apresentando diferentes palavras cujos significados são os mesmos, tá? Então você tem o seguinte: sinônimo de desigualdade social, você tem contraste social. Show de bola? Você tem inequidade social, tá? Aí você pode também usar a ideia de disparidade social, discrepância social, sem problema nenhum. Tudo aquilo que se relacionar a algo desigual vai poder ser usado no sentido de desigualdade social. Você vai evitar repetir desigualdade social e vai enriquecer o vocabulário, tá bom? Para finalizar então essa aula, nessa ideia de sinônimo aqui a gente já matou, porque é muito fácil, muito simples. Nós temos a ideia de antônimo. Antônimo está relacionado diretamente
ao significado oposto. E aí, para que você entenda, somente com um exemplo, afinal de contas isso aqui é muito fácil, muito simples. Qual é o antônimo de claro? Se é o significado oposto, qual é o oposto de claro? Escuro. Tá bom? Qual é o antônimo de feio? O antônimo de feio é bonito. O antônimo de feio é bonito, então nesse caso o sinônimo de feio vai ser o quê? Qual é a palavra que se aproxima do significado de feio? Horrível. Tá? Então você tem que buscar aí sinônimo, significado igual ou semelhante, né? Aproximado, e a ideia de antônimo, significado oposto em relação a uma outra palavra. Tá bom? Espero que você tenha gostado, que tenha compreendido essa aula. Se ficou dúvidas, volte o vídeo, não deixe de, claro, praticar para que você consiga aí sua tão sonhada aprovação. Show de bola? Foco na aprovação, tudo de bom, eu espero você nos próximos vídeos aqui no meu canal.